Boa noite a todos, boa noite a todas. Com muito carinho, com muita gratidão. Estamos iniciando mais um encontro fraterno, nosso trabalho semanal, né, aqui no Centro Espírita Irmã Gertrudes. Trabalho que muito agradecemos, muito amamos, né? Porque estamos sempre reunidos em nome de Deus, nosso Pai, com pessoas tão queridas como vocês. Olá, Maria Luísa. Olá, Luísio. Que bom que já chegou. Olá, Renata. Larissa. Oh, que coisa boa. Larissa Montarroio, seja muito bem-vinda. Boa noite, querida. Boa noite, Luísa linda. Já vou agora. Nosso irmão tão precioso que se disponibilizou a estar conosco. Vamos aqui trazê-lo. Olha aí, só falta virar a câmera e já vamos vê-lo. Olá, boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Tereza. Gratidão pelo convite, pelo carinho, por essa alegria imensa que invade os nossos corações. A sua alegria que está em nos envolver, nos contagiar, né? Nos animar, verdadeiramente. Muito bom, viu? Que, assim, tempo já, né, que fazia que nós não nos, né, assim, reuníamos aqui para um estudo, para um trabalho. Então, estou aqui já baixando aqui a música, que eu gosto de ouvi-la assim, bem, né, claramente, mas eu estava com a música bem agradável, para nos prepararmos assim ainda mais, né, para esse momento tão oportuno. Gente, olha, tem alguém já com pedido aqui, deixa eu ler. A Wilza, meu filho, indo para a sala de cirurgia, para todos orar por ele, pedir para todos orar por ele. Certamente, Wilza. Vamos lá. Ele está em que hospital, querida? Fala, por favor, né, que a gente já pede a espiritual, né? Que ele já sabe, mas é bom a gente reafirmar, né? E o nome e o sobrenome do seu filho, por favor, querido, para a gente já rezar bem direitinho, né? Direcionando essas preces para ele. Ele está agora. Oh, oi, Ana, boa noite, querida. Olha aí, a turma está na Unimed, certo? E qual o nome e o sobrenome? Que você tem vários, né? Assim, boa noite, querida. Boa noite, Gladys, Ana. Para a gente já direcionar, eu já vou anotar até aqui, porque eu fico anotando os nomes das pessoas, né? Também para as vibrações. Fábio Henrique Braga Pinto, ok. Pronto, hoje o nosso trabalho, né, será assim, em especial, né, para as vibrações para o Fábio Henrique, que nesse instante, né, vai entrar no processo cirúrgico na Unimed 1. Ai, meu Deus, eu vou botar Fábio Henrique Braga, tá? Já subiu e aqui está assim, o movimento, já o pessoal chegando. Oi, Aricatuta, querido, diretamente das Minas Gerais, aqui para este encontro, né, que envolve Araraquara, em São Paulo, e Recife, Pernambuco, meus bichinhos. Amor, paz e luz, Ari, para todos nós. Então, Rosângela, querida, também de Minas, olha aí a nossa lindíssima Martiele Neri, já se recuperando da Covid, já está se tornando, assim, uma nova pessoa, só com histórias para contar, não é? E você também, né, Luísa? Teve uma fase assim, né, que ficou assim, né? Só para Olha, quem acredita. sinceramente, eu falo que desde o começo da pandemia, nós tivemos herpes zosters, logo no comecinho, foram 3 meses de bem sofridos. Aí, fevereiro, Covid, bem leve, e março piorou mesmo, foi com a dengue que realmente judiou bastante, foi bem difícil. Gente, assim, um recheio só, né? Mas que com certeza veio para trabalhá-lo, de maneiras que hoje você se sente assim, muito mais assim, renovado, né? Na fé, na esperança, né? Na caridade. Hoje a gente vai falar sobre, né, as aflições. Olha aí, as doenças nos afligem naturalmente, né? Mas quando as superamos, né, percebemos o quão fortes, muito mais fortes do que imaginávamos somos, né? Essas fases, quando a gente cuida direitinho, né? Às vezes a gente para fazer coisas que quando nós estamos saudáveis, comumente não tínhamos nem lembrança, né? A gente tem assim um tempo diferente, tudo é aprendizado, né, na vida da gente. Então, que a gente consiga, né, cada vez mais ter essa sensação de que estamos sendo muito assim burilados, ajudados, amparados, né, bem direcionados em tudo que nos vem. E você, assim, é um exemplo vivo, né? Hoje, cada vez mais aí dedicada a essa doutrina maravilhosa, né?
Gente, como amamos estarmos aqui e queremos aproveitar cada fração de segundos do nosso querido irmão Aloysio, que preparou um material belíssimo, isso. Eu já soube assim, né? Ele vai trazer muitas reflexões muito legais para todos nós. Então, eu preparei aqui, né, a leitura de abertura, né, nossa, de preparação. Eu a preparei, ó, eu só fiz assim, abri o livro, toda preparada está ela, né, por nossa irmã Joana de Ângeles. Esse livro, né, que o Divaldo nos ofertou, né, através da sua mediunidade, da sua psicografia, tem uma lição, que é a 16, Felicidade Possível. Olha a reflexão que nos veio. Cadê? Tem alguém aqui comentando? Cadê a Marte, querida? Não sabia desejar. Ai, Daniela, descobri segundo, estamos bem. Gente, ai meu Deus, sim, viva Minas! Oh, todo mundo aí já interagindo. Tá, daqui a pouco a gente conversa com você. Então, vamos à nossa leitura, né, de preparação, depois a gente faz a nossa prece e já vamos dar, né, nossos inícios aí, né, essas falas ótimas da Luísa. Então, ó, a Joana diz o seguinte, né, acerca da felicidade possível. Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica de prazer constante e paz permanente. Um lugar onde não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no qual os sorrisos brilhassem nos lábios e a beleza engrinaldasse de festa as criaturas. Uma felicidade feita de fantasias parecia ser a tua busca. Planejaste a vida objetivando encontrar esse reino encantado onde, por fim, descansasses da fadiga, da aflição e fruísses a harmonia. Agora aqui ela diz o seguinte: passam-se anos e somas frustrações, anotando desencantos e amarguras sem a anelada conquista. Lentamente entregas-te ao desânimo e sentes que estás discriminado no mundo. Quando vês as propagandas apresentadas pela mídia, nas quais desfilam os jovens belos e jubilosos, né? Desperdiçando saúde, robustez, corpos venusinos e apolíneos. Ai, cadê? Me perdi. Usando, né, bebidas famosas, brincando em iates de luxo, ou exibindo-se em desportos da moda invejáveis triunfantes. Creis que eles são felizes. Não sabes quanto custa em sacrifício e dor alcançar o topo da fama e permanecer lá. Sob quase todos aqueles sorrisos, né, que são estudados, estão a face da amargura e as marcas do ressaibo do arrependimento. Alguns envenenaram a alma nos charcos por onde andaram, antes de serem conhecidos e disputados. Muitos se entregaram às drogas perturbadoras que lhes consomem a juventude, qual ocorreu com as multidões de outros que os anteciparam e desapareceram. Esquecidos e enfermos, aqueles que foram pessoas-objetos, amargam hoje a miséria a que se acolheram ou foram atirados. Felicidade, porém, é conquista íntima. Todos os que se encontram na terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro, frágil e carne, e experimentam de uma ou de outra forma vicissitudes, decepções, doenças, desconfortos. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. O que parece não excede a imagem, a ilusão. Se desejas ser feliz, vive cada momento de forma integral, reunindo as cotas de alegria, de esperança, de sonho, de bênção, num painel planificador. Então, finalizando, ela vai dizendo: as ocorrências de dor são experiências para as de saúde, para as de paz. A felicidade não são coisas, é um estado interno, uma emoção. Abençoa os acidentes de percurso, que denominas como desdita, segue na direção das metas e e verás quantas concessões de felicidade pela frente aguardando por ti. Quem avança monte acima pisa pedregulhos que ferem os pés, mas também flores miudinhas, né? E verdejante relva que teimam em nascer ali, colocando beleza no chão. Reúne essas florzinhas em um ramalhete,
toma das pedras pequeninas fases polares e descobrirás que, para a criatura ser feliz, basta amar e saber discernir nas coisas e nos sucessos da marcha a vontade de Deus e as necessidades para a evolução. Gente, essa lição, ela nos alimenta, né? Basta assim, né? Citá-lo, basta sabê-lo, assim, né? Recebê-la, que a gente já se sente mais fortalecidos, assim, né? Nós já nos sentimos, de fato, né? Bem alimentados aí por, né? Esses fluidos de uma verdadeira felicidade, né? Que é a que nós estamos, assim, a cultivar aqui. Porque nós vamos, assim, aos poucos, né? Nos atos pequeninos, né? Nos nossos dias, nas reflexões, assim, nos refazimentos, né? Nas novas oportunidades que recebemos, né? De fazermos mais e melhor por nós mesmos e por nossos semelhantes, né? Sempre. A felicidade está em nós nos vermos como os filhos de Deus, nosso Pai, e diante de todas as aflições, né? Como Jesus nos disse, ter bom ânimo, né? Ter fé, ter essa assim, vontade boa, né? Dessa autossuperação e da superação das situações. Porque nós somos capazes. Os filhos de Deus, gente, são um projeto, assim, parte, né? Integrante desse projeto divino, né, que assim é perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, justo, bom, repleto de amor. Então, todos nós somos, tá? Que nós possamos sempre, hoje e sempre, cada vez mais, nos sentimos honrados, gratos e felizes, porque essa felicidade relativa já sim temos muito assim a absorver e a ir projetando mais, né? Co-construindo sempre mais, aumentando, né? As nossas possibilidades, né? De, assim, gratificações, porque quando a gente consegue lidar com uma situação difícil, por exemplo, a Wilsa veio pedir prece para o filho dela, é uma situação preocupante, né? Que ele vai entrar no centro cirúrgico. Mas ela tem a fé, ela tem, eu a conheço, é uma amiga querida. Ela é uma pessoa determinada, ela sabe que tudo vai dar certo, que o amparo está ao lado dele, né? Como está ao lado de todos nós. Então, assim, ao invés do desespero, daquela angústia maior que tudo, né, do vitimismo, ai meu Deus, meu filho, né? A fé, a esperança e o trabalho no bem. Esse movimentar de energias boas, né? Que a todos nós contemplam, né? Todos nós somos contemplados por essa possibilidade. Então, que possamos, diante das aflições da vida, né? Assim, ver e rever todos os seus lados, as suas facetas, para obter um aprendizado e trabalhar, né? Assim, firmemente, né? Como nos pede Jesus, nosso mestre, como tanto nos exemplificou, para, assim, ressignificá-las, né? Para, assim, transformá-las de fato, né? Em lindas lições, grandes experiências e histórias para contar no futuro de grandes superações que tivemos, né? Porque sempre tivemos e sempre teremos. E hoje temos aqui a nossa superação, que essa live está dando tudo certinho, todo mundo aí tão lindo. Olha aí, gente. Ai, meu Deus, Fábio, querida, Mone. Amigo, eu posso te convidar para fazer a prece inicial ou você prefere deixar para fazer a final? Diga aí, o que é que vocês Posso sentem? fazer inicial. Eu faço Oba, inicial, você faz a final. Pode tá. ser? Então, pode, vamos embora receber essa prece. Lembrando, né, que nós vamos dedicá-la, né, especialmente ao Fábio Henrique Braga, que está no Hospital Unimed 1, né, no centro cirúrgico, tá? Para que as equipes espirituais das Perfeitamente. nossas casas, né, possam assisti-lo, acompanhá-lo, reforçar aí, né, esses fluidos bons, que eu tenho certeza que ele já está fartamente a receber, né? Então, gratidão, querido. Então, nesse momento, gostaríamos de convidar a todos para unirmos os nossos pensamentos em prece e oração, elevá-los às esferas de luzes junto ao amparo do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa se fazer presente neste momento, auxiliando a cada um de nós que está aqui nesta live e vai assistir depois, auxiliar esse nosso irmão que vai passar por este procedimento cirúrgico, que a equipe médica e espiritual Dr. Bezerra de Menezes se faça presente, auxiliando os médicos da Terra neste trabalho de recuperação do seu corpo físico. Rogamos, Jesus, que possamos ter uma noite de paz, de muita harmonia, e que essas energias possam ser transmitidas aos lares desses irmãos que nos assistem neste momento e que também vão assistir depois. Muita paz, muita luz, e que Ele nos proteja e abençoe hoje e sempre. E que assim seja. Assim seja, assim será. Então, nosso querido irmão, né, possa nos trazer aí as suas reflexões maravilhosas, né? Que, ai, gente, quem ainda não acompanha reflexões do Aloysio, gente, bora lá seguir,
diariamente aí com materiais incríveis para a gente, né? Baseado nas obras do Jerônimo Mendonça. E também tem um mensal com os amigos, aí com temas incríveis. Então, ai, olha, só te dou assim os parabéns, tá? Antes de mais nada, porque é muito bom contar, né, com assim o seu trabalho e a sua pessoa linda, né, realizando ele. E agradecemos por hoje, tá? E assim, queremos muito te ouvir, esteja aí à vontade, o que precisar a gente está aqui, tá? Já estou aqui mexendo na tela, porque estão muitas pessoas queridas. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos. E agora vamos saber sobre, né, essas aflições, gente. Bora lá. Gratidão, Luiz. Deus te Bom, envolva. Tereza, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado à casa pelo gentil convite de aqui estarmos participando desses momentos, dessas reflexões. Quando você me perguntou sobre um tema que a gente pudesse conversar esta noite, um tema veio muito forte para a gente falar, as aflições da vida. E a gente vai recorrer ao Evangelho de Jesus quando ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Engraçado que muitas pessoas pensam em vencer no mundo, e Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele passou por provas, por dificuldades, por uma série de problemas desnecessários do ponto de vista da sua evolução espiritual, mas nos deu exemplo do sofrimento com resignação, com superação das dificuldades do caminho. O que nós podemos imaginar quando a gente fala assim, que no mundo nós teremos aflições? Bom, sabemos, né, nós que conhecemos um pouco da doutrina espírita, que vivemos num planeta ainda imperfeito, um planeta de provas e expiações, bem longe da evolução espiritual a que ele está predestinado a ser nas esferas dos mundos. E por vivermos num planeta de provas e expiações, não poderia ser diferente se não passássemos por provas e por expiações. As expiações, muitas vezes, decorrem de erros pretéritos de existências que vivemos e que estamos aqui para resgatar aquelas situações que promovemos contra nós mesmos ou contra os nossos semelhantes. Por outro lado, as provas já vêm com caráter maior, que é aquele exercício na nossa condição de espírito, que vamos passar por esses momentos a fim de que a gente consiga saber se estamos habilitados a passar para o estágio superior. É como o aluno que vai fazer um exame, se ele não tiver o êxito, ele repete e continua treinando até que um dia ele consiga ter o sucesso na empreitada que ele se propôs. E assim somos nós. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente costuma dizer que é relativamente fácil estar no plano espiritual, porque a gente não tem os embates da vida. Nós temos todo o preparo, toda a orientação, todo o refazimento das nossas lutas, só que quando estamos lá, nós não temos o choque da realidade. E a realidade é o que nos vai dar condições de dizermos se estamos ou não habilitados a estar num planeta na condição melhor. Como no nosso caso, o planeta Terra, que está em um processo de evolução, de transformação. As aflições que nós temos na vida, se nós fizéssemos uma enquete, aqui estamos praticamente em 19, 20 pessoas que seja, se a gente fosse fazer uma enquete, nós poderíamos fazer uma pergunta inversa, né? Quem de nós não está passando ou já passou por um momento aflitivo? Não passou por uma aflição na sua vida? Sobretudo, a gente pode dizer, né, retrocedendo alguns anos, né, não precisaria muito, né, voltarmos a 2019, por exemplo, final de 2019, se a gente voltar nesse período, quantas aflições conjunto e individuais nós tivemos? Problemas de perda de entes queridos, empregos, crise econômica, uma série de situações que mexeu e muito com a nossa tranquilidade e a nossa paz de espírito. A gente pode dizer que, sem sombra de dúvida, talvez nós não saberíamos
por qual razão estamos passando por isso. Mas a espiritualidade sabe, e nós, com certeza, já fizemos esta programação espiritual enquanto estávamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Então, por mais que a gente fale assim, não era isso que eu imaginava, não sei o quê, sim, a gente não tinha traçado linearmente tudo isso que nós estamos passando, mas de um modo geral, com certeza, sim, nós já não estávamos em condições de tentarmos superar essas dificuldades. Porque pode ser que no passado, e quantas pandemias já aconteceram no mundo, nós com certeza sucumbimos a várias delas. Então está sendo dado para nós esta oportunidade. E essas aflições, a gente costuma dizer que ela vem mais ou menos assim, como um fogo. Como um fogo. E ela vem de uma forma, nesse fogo, que a gente costuma dizer assim, que ele vem numa transformação. Da mesma forma que o fogo, ele separa o metal pesado do metal precioso, também para nós ele vem nesse momento trazer essa realidade para a gente. Este fogo, dessas aflições que nós estamos passando, elas fazem parte desse nosso processo. Agora, muitos de nós, e a gente lembrei do fogo também, lembrei da história daquela situação do milho de pipoca, quando nós, muitas vezes, na condição, vamos pensar que nós somos o milho de pipoca, aproveitando, né, ainda a comemoração das festas juninas, lembramos um pouco do milho de pipoca. Quando ele está ali na panela, ele vem por uma função importantíssima, que é se transformar num alimento. E vem o fogo transformador. Só que muitos de nós, naquele momento de aflição, em vez de deixarmos aceitar as energias e levarmos avante o destino que nos estávamos predestinados, a gente se encrua e se transforma num piruá, que não serve para nada, só para jogar fora. Então, essas aflições, porque a gente passa, elas fazem parte desse processo. Agora, é fundamental que a gente saiba e tenha plena ciência que nós não estamos sozinhos. Não estacaram a gente naquela panela, acenderam o fogo e deixaram a gente sozinho, não. Tem alguém que está ali auxiliando a gente constantemente. Os nossos protetores queridos, o nosso Mestre Jesus, que não nos abandona de forma alguma, está sempre ao nosso lado. Então, nesses momentos de aflições, é onde a gente tem que recorrer ainda mais ao nosso Mestre Jesus. E ele mesmo falou: vinde todos vós, que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. E quando a gente está sentindo, sabe, Tereza, aquela dor, aquele aperto no peito, que a gente não sabe mais o que fazer, recorra a Jesus. E não precisa fazer uma prece rebuscada, com palavras cheias, floridas, não. Meu Deus, meu Jesus, me ajude, estou necessitado da sua ajuda. Fale com o teu coração, uma prece sincera, que com certeza o nosso Mestre vai nos amparar. Com certeza ele vai nos dar um lenitivo, uma orientação e vai chegar para nós aquilo que nós estamos precisando. Mas, como ele falou, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, ou seja, se a gente desanimar, se a gente deixar o peso dos problemas nas nossas costas, a gente vai ficando cada vez mais corcundas. E aquilo vai pesando e a gente parece que não tem jeito. E quando a gente está com um peso muito grande para carregar, e cada um de nós sabe exatamente o seu peso, cada um de nós, como eu estava dizendo no começo, trazemos no nosso íntimo aquela situação que nos incomoda. Seja de um familiar, seja de uma causa de ordem financeira, tantas e tantas situações que nós temos, mas cada um de nós sabe aonde lhe aperta o peito, o sapato e o coração. E neste momento é buscar o amparo da espiritualidade maior. Porque se nós temos um peso muito grande para carregar, e é um exemplo que dá para a gente fazer muito claramente, imagine que você tenha que subir uma montanha carregando 2 sacos de 5 quilos em cada mão. Quando você vai subindo aquela montanha, a própria força da gravidade,
o cansaço do caminho vai fazendo com que aquele peso se torne muito pesado para você. Esses 2 sacos de 5 quilos acabam parecendo 50. Só que se nós curvarmos a nossa fronte para o chão, eles não vão parecer 50, eles vão parecer 500. Então, naquele momento que as dores estão apertando, as dificuldades chegam, eleve o pensamento aos céus, eleve o olhar a Deus, peça a ajuda da espiritualidade amiga, que com certeza, sem sombra de dúvida, nós vamos receber tudo aquilo que precisamos. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Está ali no Evangelho. Jesus trouxe para nós essas lições tão preciosas, só que muitas vezes a gente pega o Evangelho e lê e não interioriza aquilo que a gente está lendo. O Evangelho não é um livro para estar numa estante. Não é um livro para eu decorar o que diz o capítulo tal, o versículo tal. Não, isso não importa. O Evangelho tem que ser vivido, exemplificado dentro de nós. De nada adianta eu falar para vocês, faça isso ou faça aquilo, se dentro de mim eu não faço. Fica uma letra morta. Não ressoa, não dá ressonância. Então, as aflições, todos nós vamos passar, indistintamente. Ninguém está isento. A pessoa pode ter os melhores bens do mundo, pode ter tudo o que ela quiser, mas as aflições fazem parte da natureza humana. Então, elas sim, trabalharemos para que a gente consiga superar essas dificuldades do caminho. Deixa você falar um pouquinho, Tereza, que senão... Imagina, ai, eu estou gostando tanto de te ouvir. Gente, aqui, olha, vários comentários, tá? Eu vou destacar, né? O que a Ana, né, colocou quando você falava, né? Porque assim, a gente tem que lidar aqui com as atuais, mas também, né, com as causas anteriores, né? Porque nós somos resultados de várias, né, já oportunidades de vida, gente. E sem dúvidas, viu, trazemos muitas tendências e ainda, né, necessidades realmente, né, de reparações, né, principalmente. Né? Porque precisa, assim, identificar, arrepender e, obviamente, reparar, né? Não adianta só saber, eu devo, né? Aquela história, não nego, pago quando puder. Essa negociação Só divina é muito aproveitando... boa, a moratória que a gente recebe aí de prazo é enorme, mas precisa agir, né? Como você disse, é o evangelho vivo, né? E entraram aqui muitas pessoas muito queridas, eu não sei se você consegue voltar aí, mas assim, a Marlene, querida, a Glória, o Jailson, a Silvia, a Josi, ai, gente, a Arida Costa, querido, a Mayla, e toda a gente aqui, o Fábio, enfim, que Deus esteja nos envolver, tá? Que a gente consiga refletir de fato por onde esse caminho, né, que o nosso irmão Aloysio está nos levando, né, que é de reconhecer, né, que nós precisamos realmente ter assim, esse equilíbrio para lidarmos com tudo, gente. Nem um destempero, desespero, eu não vou dar conta, nem também uma autoconfiança assim a ponto de, isso aí é besteira, né? Fazer pouco caso. Não, a gente não pode menosprezar também as situações. Se elas vieram, há uma necessidade, né? Tudo é equilíbrio na vida, né? Até a história do caminho no meio, né? Que a gente precisa escolher. Então, nós possamos lidar com tudo assim de uma forma muito assim elegante, né? Agora me veio essa palavra, elegante, fina e sincera, assim, porque Jesus é extremamente elegante. Uma alma nobre, né? A mais nobre, né? A mais elevada. Né? Os espíritos mais elevados, eles nos dão lições incríveis. E como você falou, Luiz, eu concordo plenamente. Recentemente eu vivi uma situação, né? Uma das muitas aí que nós vivenciamos, de quando em vez, assim, né? E nunca vi como os espíritos amigos estavam ali incessantes. Teve um que se emocionou junto comigo. Sabe, ele dizendo, mas você vai conseguir passar por isso, eu tenho certeza, nós estamos ajudando e você é forte, é capaz, é suficiente. Nós queremos ver você feliz, assim, sabe? Aquela coisa que eu estava triste, estava chateada, assim, mas foi por causa minha mesmo, viu? Estou logo adiantando aí, tá? Porque quando a gente se decepciona, é porque nós geramos, né, expectativa, né? Quando a gente se desanima, é porque também nós, assim, idealizamos algo além, não é? Assim, nós conosco mesmos, mas eu estava, né? E eu não nego, né? Eu vou ficar assim, engolindo, não, tá tudo bem. Não, estava chateada, estava mesmo. Mas eu sabia que ali eu estava, né? Eu não sou uma pessoa chateada, de maneira alguma. Eu sou uma pessoa do bem, feliz e animada e cheia de fé. Agora sim,
preciso me reforçar, né? Então, rezei muito, como você colocou. E, assim, os mentores não deixam passar nada. Eles estão ali atentíssimos. Eles são dedicadíssimos, amorosíssimos com todos nós, tá? Porque já passaram por essa fase que estamos, né? Já estão numa condição melhorada que um dia estaremos, né? E eles se compadecem, são cheios de compaixão. Gente, então vamos, sabe, perseverar nessa vontade boa de nos auto-superar, né? De nos auto-superarmos, né? Porque sempre há essa condição, seja qual for a aflição. Acreditem, de coração. Pronto, já foi. Dei meu recadão. Ô, Luiz, meu Deus, tão bom estar aqui com você. Muitas histórias boas. Tereza, Reforma íntima, com mudança de atitudes e comportamentos. Olha aí, muita é gente isso que eu chegando. estava lembrando. Esse comentário do Ari, Tereza, a reforma íntima, na verdade, praticamente é a gente trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E às vezes, né, o carro em movimento numa curva. Olha só a dificuldade. Então, as aflições do caminho, elas fazem parte mais ou menos deste processo, né? Nós temos as aflições, né? Vamos supor, a nossa vida, estamos seguindo, imaginamos a nossa vida num carro. Uhum. Determinado momento, fura o pneu. Você não vai ter a condição de parar o carro no acostamento, porque você está numa ladeira, por exemplo, em curva. Você não vai ter condição de praticamente estacionar o carro, parar, trocar o pneu para você seguir em frente. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações semelhantes a isso. O carro, numa descida, cheio de curvas, sem área de escape, e você com o seu pneu furou. E você vai ter que fazer isso. É o grande desafio. Mas esse desafio não é para... A gente fala assim, acontece na nossa jornada, muitas vezes, talvez a gente não preste tanta atenção. Na vida de muitas pessoas acontecem problemas dos mais diversos. Só que a gente vê o outro e fala assim, nossa, isso aí está muito distante. E a gente nunca acredita que aquela situação possa acontecer conosco. Mas todos nós temos as aflições no caminho. O que é fundamental, o que é importante, que a gente consiga ter fé, resiliência para vencer as dificuldades do caminho. Não adianta a gente ficar brigando, não adianta a gente querer dar murro em ponta de faca. Temos que ser inteligentes. Nós temos que contornar os obstáculos do caminho, eles fazem parte da nossa jornada. Nós somos inteligentes para que a gente aprenda com os nossos erros, com as nossas dificuldades, que aquelas lições que hoje estamos passando vão nos dar condições para que a gente consiga estar melhor e mais fortes no futuro. É mais ou menos assim. Um aluno, quando ele está fazendo uma prova, logo no ensino fundamental, as equações da matemática são simples, são elementares, mas para ele parece um bicho de 7 cabeças. E ele vai fazendo aqueles exercícios, treinando um aqui, treinando um acolá. Quando ele estiver no ensino superior, aquele cálculo que para ele que era um bicho de 7 cabeças, ele faz de olho fechado. Então, é mais ou menos assim que funcionam para nós as nossas adversidades, as nossas aflições do caminho. Mas a gente não pode se apegar a esses momentos. Esses momentos são passageiros. Tudo passa, inclusive as nossas dores, as nossas aflições irão passar. Tenhamos a certeza que por maior que seja a nossa dor, por maior que seja a nossa dificuldade, vai passar. E também a gente tem que ter a consciência, né? Como o próprio Chico, né, falava naquela mensagem que recebeu de Maria de Nazaré, que isso que tudo passa, né? Isso também passa. Que na verdade é grande questão, que mesmo também as nossas alegrias, os nossos momentos de felicidade aparentes, haverão de passar. A gente não se fique calmo, sereno e tranquilo eternamente, né? Aproveitando aquele momento feliz, lembrando que ele pode passar como vai passar também. Então, se as dores e as dificuldades passarão, as alegrias também. Mas, tanto na dor, no sofrimento, como na alegria e na felicidade, fazem parte para que a gente consiga superar as dificuldades do caminho. Nós vamos aprendendo entre erros e acertos, entre alegrias e tristezas,
a superarmos. Quando a gente tiver bem mais evoluído, a gente vai falar assim, nossa, que infantil que eu fui. Coisa tão simples, eu fiquei tão preocupado com aquele problema. Uma coisa tão insignificante. Eu lembro uma vez, Tereza, que uma pessoa escreveu uma frase que eu achei assim muito fantástica, dá até para a gente fazer uma reflexão. Ele dizia assim, não leve esta vida muito a sério, você não vai sair vivo dela com certeza. É claro, a gente está falando vivo no sentido físico, né? Não no sentido espiritual, porque a gente sabe que a vida continua. Mas tem gente que leva demais, faz aquele peso enorme, aquele problema que você está se passando. Vamos passar por dificuldades maiores, com certeza. Não pensem nós, não pensemos nós, né? Vou incluir também nessa situação, que quando terminarmos esse momento desta pandemia, da guerra, essa situação, que pronto, agora nós vamos viver num planeta de regeneração. Não, vai demorar um tempo ainda. E a regeneração é um processo lento e gradual. E a regeneração só vai acontecer quando nós efetivamente estivermos regenerados na condição de espíritos. Não adianta eu querer esperar que no ano X, no ano Y, vai acontecer a regeneração espiritual do planeta se eu não me regenero. Se eu continuo tendo os mesmos atos, fazendo as mesmas coisas, as mesmas dificuldades que eu não consegui superar. Então, tudo isso faz parte do nosso processo, faz parte da nossa jornada evolutiva. E que a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nem tudo são flores, mas também nem tudo são espinhos. Isso que é importante a gente saber, né, Tereza? Sim, claro. Por falar em flores, eu estava aqui, quando você falava do Tudo Passa, eu tinha separado uma mensagem do Fonte Viva, 168, entre o berço e o túmulo, e a primeira reflexão que o Emmanuel nos traz, né, através do Chico nesse livro, é: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Olha, gente, essa frase é muito interessante, né? Porque qual o aproveitamento, né, daquilo que nos vem, que passa tão brevemente? Né? Assim, qual o objetivo, qual assim, o resultado mais positivo, né? Nesse caso aqui, porque né, perfumes e mais perfumes de marcas e mais marcas famosas ou anônimas, mas estão aí, né? A partir daquela florzinha que dura tão pouco tempo, né? Mas que, se bem aproveitado, aquele né, material que ela exala ali, né, maceradinha, misturando ali com aqueles né, componentes todos, nossa, gera economia, gera assim, sensações agradáveis para a gente, porque não? Precisamos né, nos higienizar, nos sentir cheirosos também, né? Além dos nossos perfumes, né, das nossas almas. Ui, sem querer eu bati. Nós temos aí uma série de aromas para né, assim, agradar mais a nós mesmos e aos ambientes onde vamos, as pessoas com quem convivemos. Então, veja só que interessante, né? E eu estava vendo também aqui do livro do Hamed, né, renovando a tradição maravilhosa que chama Ser Feliz, né? E ele traz um destaque do capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos, tá? Eu não vou ler, eu só vou dizer, é o item 20, gente. Procurem lá, que vocês vão encontrar, tá? Tem que ter tarefa de casa também, né? Por favor, né? Vamos embora. Mas aqui ele começa dizendo tão interessantemente, ele fala, a toda a lição é assim, deleite, né? Mas as estradas que nos levam à felicidade fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. E foi o que você falou, né? É trocar o pneu com o carro andando, gente. É a reforma íntima, maravilhoso. Olha, muitas frases aqui de reflexões. A Rosângela, né, Maciel, querida, lá de Minas, hoje também é apresentadora do nosso Papo de Espírita, sempre aos domingos, a partir das 19 horas. Eu acho que o meu suporte está caindo, se ele virar ali, eu dou uma apertadinha. Mas, enfim, eu dei uma batida nele que o bichinho sem fio, viu? Mas deixa lá. Por enquanto está dando certo. Se não explicar, aguarde que eu volto, tá? Aí, resultado. Aí você vai fazer parte do nosso time, viu? Oi? Diz. Se você derrubar o tripé do celular, vai fazer parte do nosso time. Porque eu já derrubei 3 vezes. O pessoal já derrubou um monte de vezes também.
Então eu preciso derrubar a Macaia, meu filho, que é para eu entrar logo nessa turma, que assim, eu já me sinto dentro sem ter derrubado, imagina agora derrubando. Aí é que vamos estreitar mais, né, os nossos laços. Mas olha, a Rosângela está dizendo que ela se sentiu triste, né? Assim, com uma notícia, mas ela não se deixou abalar, não perdeu a paz interior. Olha que interessante, né? Aí a Ana falou uma frase que eu não consegui anotá-la toda, mas, ai meu Deus, cadê aqui? O barulho externo não nos atinge quando estamos em harmonia interior. Gente, isso é tudo de ótimo, porque é verdade. Gente, as dificuldades elas são inerentes, como a Luísa falou. A gente pode ter assim as fortunas, né, assim materiais, espirituais, assim, né, assim todas que podemos assim alcançar. Todas nós podemos. Ah, porque eu quero ficar multimilionária e vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas isso não vai lhe isentar de dores, de doenças, de momentos assim desafiadores. Todos nós passamos, né? E assim, às vezes também, até pessoas até que a gente fica assim meio, né? Ai, que dó, meu Deus, a pessoa já não tem tantas condições, ainda está passando por isso e tal. Mas deixa que ali está o melhor remédio, né, para os males, né, da alma, né, que ainda o afligem. Eu estava lembrando de um trecho do livro onde o Camilo Castelo Branco, né, que é aquele Memórias do Suicida, que é muito forte, Sim. né, ele estava para reencarnar. E ele não estava nem um pouco interessado em reencarnar, tá? Ele não estava afim, ponto. Porque ele sabia que ele tinha sido, né? Assim, suicida vai contra as leis de Deus e ele provavelmente receberia uma prova muito forte, né? Resistir, resistir, resistir. Mas chegou lá um certo tempo, né, que ele se, assim, resignou, conformou e tal. Aí o espírito amigo foi desejar, assim, boa sorte para ele na nova encarnação. E está lá no livro uma frase fortíssima. Que você tenha momentos de profunda solidão, que você tenha sofrimentos atrozes, que você tenha, assim, todas as dificuldades que você mais precisa. Gente, quem de nós desejaria isso a alguém, né? Eu me Nossa, arrepio falando, gente. também. Mas pois é, mas justamente por quê? Porque ao passar por essas situações, gente, se a gente consegue resistir bem, com equilíbrio, com ajuste, não é assim, indiferente assim à dor, não. A gente reconhece a dor, mas sem agravar, né, aquela vitimização, sofrimento e tal. Se a gente consegue, gente, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos redimimos. Todos os grandes exemplos que nós temos na humanidade. Veja aí o exemplo do Jerônimo, que o nosso querido Aloysio sempre, né, traz para a gente, né, resignado, sem movimentar, sem nada, mas alegre, fazendo suas, né, reflexões, indo aos locais e tal. Então, essa é a grande questão nossa, é lidar com dificuldades das aflições, seja como forem, assim, as situações que nos vêm, sempre com esse bom ânimo de olhar adiante, de fazer o seu melhor com o que tem, né? Porque, como diz aquela frase, né? Felicidade, assim, não é aquele objetivo que a gente vai alcançar, é o que a gente faz, né? Enquanto está nesse caminho, em busca de. Então, é fazer o melhor que podemos com o que temos, né? Se a gente está com essa ou aquela limitação, mas em compensação temos essa facilidade, aquela outra, enxergar a positividade também é possível para a gente, tá? E não é utopia, né? Que algumas pessoas acham, e Alice no País das Maravilhas, não tem problemas e tal. Todos nós temos. Agora, cabe-nos, assim, cada vez mais ajustar a maneira de como lidamos com todos eles, né? Porque aí vai definir, né, o que vem no porvir, né? É o que a gente está plantando, né? O que a gente vai colher. Então, se a gente ficar nessa de só reclamar, de só se queixar, a coisa só vai piorar. Ó, alguém comentou aqui semana passada a oportunidade de conhecer o Centro Espírita Casa da Prece. Sente que Chico trabalhava. Querida, parabéns. Gratidão por compartilhar conosco. Já me senti lá, só de saber. Que coisa linda. Oi, Rebeca, querida. Chegou aí para contemplar nossa noite aí com suas energias boas. Gente, aqui está todo mundo interagindo, né? Mitico. Ai, tem uma pessoa lá em cima que falou que você fala com o coração. Ai, o Aloysio toca os nossos corações. A Fábio falou, estamos na escola da vida. Ora professores, ora alunos. Adorei, Fábio. Muito bem, é isso mesmo. Aí sempre tem um pouquinho a contribuir, né? Com o outro, mas sempre tem um tantinho, eu sempre digo, um poucão a aprender. A parte do aprendizado é sempre grande. Dorinha, Rosângela, ele desejou um aprendizado que nos faz evoluir. Verdade, né? Acredito que você esteja falando sobre o Jerônimo, é isso? Sim, Ai, acredito Claudinha que sim. Mendonça, ele realmente é assim, um exemplo dos exemplos. Gente. Um dia chegaremos lá. Eu preciso pelo menos mais umas 100, 105, assim, talvez umas 109, 90 reencarnações para chegar perto dele. Viu? Porque senão, menino, por enquanto não tem condições, tá? Assumimos, né, as nossas limitações. Mas, assim,
queremos um dia, né? Então, se a gente já está no caminho, um dia a gente chega lá, né? Tem alguém aí do Movimento Exato, né, Inverso? Tereza? Deve ser normalmente assim como, por exemplo, aquela questão muito particular, né? Que Deus não dá prova maior do que nós podemos carregar. E tem até aquela história da cruz, né? O pessoal vai comentando, né? Que ela achava que a sua cruz muito pesada e cada vez ia pedindo para cortar um pedaço da cruz. Só que quanto Uhum. mais ia cortando o pedaço da cruz, a cruz continuava pesada. Só que aquela cruz que ele estava carregando era o instrumento que fazia transportar para o outro lado do abismo. Então, na verdade, a gente não tem que reclamar dos nossos problemas. Como estava dizendo, problemas, dores, aflições, todos nós temos. Indistintamente, não é porque você é espírita ou porque você professa determinada religião que você está imune. Não. Muito pelo contrário, quem muito foi. Então, nós que já temos um pouquinho mais do conhecimento espiritual, a gente tem que ser um pouquinho mais resignado com as nossas dores e as nossas dificuldades. Ah, bom, então quer dizer que se eu estou com aflição, estou com sofrimento, eu tenho que, não vou tomar o medicamento por conta disso, tenho que sofrer, estou com uma dor de cabeça, não vou tomar o remédio por conta da dor de cabeça. Não, de forma alguma. Os medicamentos estão ali, que serviram de pesquisa, pesquisaram cientistas para que trouxesse o medicamento para que aliviasse as nossas dores. Agora, eu não tenho que procurar deliberadamente sofrer. A grande diferença é essa. Você pode e deve buscar os mecanismos para você aliviar as dores físicas, morais e espirituais. Mas você não tem que buscar deliberadamente sofrer, como um silício voluntário, como se aquela aflição já não basta os problemas e as dores do mundo, você vai procurar outro. Então, temos que ter essa consciência também, buscar ajuda, buscar socorro, buscar amparo, em todos os sentidos. Tá? Não é somente a ajuda física dentro do medicamento, mas também a terapêutica, o tratamento espiritual, tudo é um processo de complementação. Porque quando a gente está no momento de aflição, parece que aquele negócio pega a gente pelo pescoço, a gente não sabe como sair. Então precisamos sim buscar ajuda, recorrer a amigos, recorrer às pessoas que estão passando por dificuldade. Entre em contato, às vezes, com o CVV, pelo 188. Tantas pessoas, às vezes, estão precisando desabafar. E tão importante, sim, que a gente tenha desprendimento de também querer se ajudar. Porque tem gente que não quer se ajudar. Sofre e começa a reclamar. Ó vida, ó céus, ó azar. E nada faz para que melhore. Então, as aflições nós teremos, sim, mas temos mecanismos e recursos para superá-las e vencê-las. A prece, a oração, o trabalho no bem é mecanismo importantíssimo que vai nos dar o socorro e o lenitivo para a gente seguir essa jornada, muitas vezes dificultosa, mas certamente eficiente para a nossa evolução. Pode falar, Tereza, Certamente. senão... Oh, querido, cada vez mais. Ai, gente, eu estou me sentindo assim, tão... agora sim o negócio vai fluir, vai funcionar. Agora eu desatei os nozinhos. Disse que estava com os nozinhos assim, só... Agora nem tem mais nenhum. Tá tudo só os lacinhos, as fitinhas, os laços. Ó, nós temos a mensagem, né? Eu vou adiantar aqui para a gente depois comentar mais, você dizer mais coisas lindas aí para a gente. Falando, né, do tema, e assim, são as reflexões que você está nos trazendo, assim, somente reafirmando tudo e nos direcionando ainda mais para o lugar do sentimento, do pensamento que a gente precisa. Você falando dessa questão de facilitar, gente, quando eu tenho uma dor, eu procuro logo pensar imediatamente o que eu posso fazer para, pelo menos, minimizá-la, né, atenuá-la. Quando são as dores da alma, por sinal, né, a gente vai até falar sobre esse tema sexta-feira que vem, no Papo Espírita, tá? É um rapaz que ele é estudioso dos sofrimentos humanos, lá do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, quando eu penso assim, né, eu digo, gente, dói muito mais às vezes que uma dor física. Porque uma dor física, às vezes, a gente toma um analgésico ali e minutos depois já está mais aliviado, né? Mas as dores da alma, elas rendem um pouquinho mais, né? Dentro da gente. Então, precisa realmente ter uma força, assim, muito grande, né? Nos nossos pensamentos para
como as meninas falaram, né? Harmonia interior e tal. Então, eu recorro imediatamente a não só as preces, aos mentores, minha gente, me ajuda, tá doendo, ajuda aí, vice. Aí eles vêm e dão uns passos e tal, mas eu boto no YouTube, pego aquelas meditações, gente. E nós temos hoje, olha o recurso aí, ao nosso alcance, né? Pego aqui na telinha, na minha frente da minha cama, fecho a porta e tal, e fico lá olhando, né? Meditação guiada para alívio do sofrimento, meditação guiada para... Eu vou me embora meditando, meditando, meditando. Quando eu vejo, daqui a pouco eu estou cochilando. Quando eu acordo, eu não estou nem mais me lembrando do que era que estava doendo tanto. Então, é sério, assim, temos que agir. Mas às vezes a gente pensa, eu vou ter que movimentar uma montanha inteira, minha fé tem que ser aquela, né? Não, Jesus não pediu assim que nós, né, escalássemos o Everest. Ele pediu que a gente tivesse assim, aquele esforço, aquela boa vontade de se preparar melhor, de lidar com as coisas de uma forma, seja como for. E o mais simples possível, gente. Às vezes é tão simples, às vezes a gente é que complica, tá? Vamos facilitar, tá? Olha o que a espiritualidade trouxe pra gente, as ações da vida. A vida em si, preste atenção, tá? Não vão logo, né? Ai, que não é possível. Não, é isso mesmo. A vida em si é perfeita. Perfeita criação divina. Olha aí. Deus, nosso Pai, amoroso, justo e bom, nos condicionou a sermos perfectíveis. Todos nós. Um dia, né? Como, assim, Jesus asseverou e diz aqui, vós sois deuses. Nos asseverou o nosso Mestre Jesus. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nossa tarefa principal é a eterna busca pelo autoaprimoramento, né? Para um dia atingirmos a perfeição. Gente, chegaremos lá, viu? Nunca diga e duvida. Daqui a zilhões de anos, mas a gente vai chegar. Até lá, muitas superações, né? Autossuperações, muitas lutas, muitas situações a serem transpostas. A vida, em sua plenitude, nos oportuniza todas as condições. As lições são incessantes. As vitórias, pulsantes. É muito bom que a gente consegue, né, superar algo. Ai, gente, como é bom, eu consegui, eu posso, eu quero, eu consigo. É bom demais essa sensação. Então, pulsa mais a gente, né? Na gente também. Que sejamos nós os que se esforçam nas autoconstruções, de maneira que, ao nos aprimorarmos, lidemos com as situações sem tantas aflições. Olha aí. Que saibamos vencer as barreiras que, na grande maioria, foram colocadas por nós mesmos, porém, dentro das condições de ajustes necessários. Gente, quantas vezes pedimos, Jesus, dá, vai, leve, eu vou desse jeito, eu vou com essa dificuldade, tarará, tarará, né? Muitas, muitas e muitas, tá? Quando a gente tem essa possibilidade, inclusive, a gente se agarra com ela com tanta força. Tem uns que não tem ainda, né? Aí vem e às vezes ficam, né, na reclamação, mas assim, no fundo, sabem, né? Que é necessário realmente, tá? Tudo que nos vem é necessário. Então, fechando, vai dizendo, sejamos, pois, os que lutam bravamente em defesa da fé, da esperança, da caridade, seguindo o que o nosso Mestre Jesus nos elucidou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que perseveram na vontade boa de servir, vencem a si mesmos e constroem mundos melhores, mais felizes, né? Que todos nós possamos compreender verdadeiramente o sentido da vida. Ao nos depararmos com as situações que nos rodeiam, vislumbrando tempos melhores no porvir, a partir das escolhas sensatas, das ações valorosas, das atitudes pautadas no amor do Senhor, né? Que Deus nos fortaleça hoje e sempre. Pois é, gente, a gente vira, mexe e tal, e está aí o amor, que é a lei maior, né? A lei do amor que nos rege. É o que nós precisamos realmente construir, né? Essa autoconstrução, né, de seres mais mansos, pacíficos, amorosos, né, mais puros de coração. Todas assim, as direções, né, que Jesus apontou, né? As bem-aventuranças são um roteiro, né, para a felicidade de fato. Então, tudo assim que nós podemos já, né, aos pouquinhos ir realizando, que a gente consiga realizar, tá? Que nem aqui na casa, olha, o que não faltam são oportunidades de assim, serviço, né, de trabalho no bem, de ajudar as pessoas muito mais necessitadas. E vamos combinar, gente, quando a gente se depara com alguém como nós, né, numa situação tão mais complicada e difícil, a gente começa a pensar, gente, o que é que eu estava reclamando mesmo? O que é que eu estava chateado mesmo? Né? Essa sempre vai ser a melhor receita para a gente, né? Aquela velha história, né? Assim, só se sente solitário quem não é solidário. Quando a gente pensa que está sozinho lidando,
vamos ajudar outra pessoa, vamos aqui no Irmã Gertrude fazer uma sopa, distribuir para as pessoas que estão em situação de rua, vamos ajudar de alguma maneira, organizar roupinhas, um bazar, o que você se identificar, não precisa ser tudo igual para todos, né? Tem pessoas que gostam muito mais, assim, de determinadas tarefas e que são, assim, aparentemente simples, mas não são, se não tiver quem faça. Como que ela vai, né, acrescentar, né, no todo, né? Como ela assim, se dará? Então, vamos nos dedicar mais, assim, não apenas a nós mesmos, mas aos nossos semelhantes. E, naturalmente, a gente vai perceber, tá? As nossas aflições, gente, elas estão, assim, com data e hora certa, né, para se arrefecer. Elas vão, sim. Agora, né, a gente precisa realmente, assim, desse autocuidado, dessa auto-educação, né, dos nossos sentimentos, das nossas percepções, viu? Se a gente não fizer nada, também não vai acontecer nada, tá? E vai continuar tudo ali. E elas também não vão subir, tá? As aflições, elas têm esse lado. A gente precisa dar a nossa cota, né, de trabalho mesmo, para que elas se tornem realmente assim mínimas, o mais assim mínimas que elas possam ser. É preciso aprender a agradecer pelos obstáculos que se nos apresentam na caminhada. Verdade. Chegou muita gente ainda. Oi, Kátia. Olha aí a nossa Marte linda. E por que reclamar e se entregar ao problema é muito mais fácil do que assumir as rédeas da própria vida? Não é, rapaz. A gente tem esse, né, esse lado, né, de se esmorecer na zoninha de conforto, né? E os resultados depois vêm, aí a gente vai ter mais motivos para lamuriar, né? Mais motivos para reclamar, porque não fez nada, então a coisa não modificou, né? Perseverou e até aumentou, às vezes, a volume, né? A gente vai deixando para depois, olha, que nem, assim, sei lá, a louça na pia, né? Que a gente tem que, amanhã eu lavo, eu vou usar mais uma aqui, depois eu lavo, quando vê, não tem mais nem lugar, assim, para colocar tudo, e vai dar um trabalho muito maior, gente. Detectar a raiz da situação, aceitar a vida no momento necessário e entender a responsabilidade que devemos assumir diante da nossa existência. Perfeito! Olá, Pati, Aninha, querida, Andréia, bom ânimo, levanta e anda, levanta-te e anda, é isso aí. Bora sacudir, né? Que nem o açúcar, né, que fica embaixo, né? Nem quando a gente quer tomar um café mais docinho, a gente botar o açúcar e deixar lá não adianta, tem que dar uma mexidinha. Sacode, gente, essa poeirinha da gente. Na amizade foi o jeito que Deus escolheu para ficar mais perto de nós. Ai, teu nozinho, ai meu Deus, só tem esse agora, tá? Não vou desatar esse agora, não. Ai, emocionante demais. Eu sou encantada com a Fábio, gente. Sigam esse perfil. Ela está sempre conosco lá no Papo de Espírita também. Nossa precista. É um exemplo de vida, gente. Maravilhosa. Oh, gosto demais. Rosângela, é importante estarmos vigilantes para superarmos nossas sombras. Isso. Bora iluminar. Eu já boto aqui um abaixo bem grande, que é para me sentir bem iluminada. Tem outro ali. Bora apagar essas sombras de vez. A gente tem sombra sim, mas vamos deixar ela bem assim, perceptívelzinha. Vamos deixar só a luz expandir, gente. A luz de Jesus através de nós, né? Não? A luz linda, iluminado da vida da gente. Na verdade é assim, né? Quando a gente acende uma chama, uma luz, a gente acaba auxiliando não só os outros, mas sobretudo a nós mesmos, né? Porque a chama que a gente acende, ela ilumina os nossos corações. Então é muito importante, sim. E lembrarmos, né, Tereza, que todas essas dificuldades, essas aflições, como já falou lá atrás também, se não me engano foi a Ana, tem causas anteriores às nossas aflições, de encarnações anteriores. Então a gente não pode colocar tudo como se fosse só aqui, só nessa atual existência. Muitas situações já. Erramos muito, e muito, muito. Ainda vamos errar bastante, porque estamos num trabalho de erros e acertos. Mas cada vez mais a gente espera, né, que a gente erre menos e acerte mais. Porque assim a gente consegue ser um pouco mais feliz. Né? Porque a felicidade, né, parafraseando Jerônimo, né, que utilizava dessa frase que eu achava que era dele, mas depois eu fiquei sabendo que era de Emmanuel, é, é sinônimo de dever cumprido. Então, se nós quisermos termos a felicidade em nossa vida, superarmos as dores e as dificuldades, vamos fazer o bem. Trabalho no bem é bom demais, como a Lene falou agora. Menina linda, é isso aí, tutum. É bom demais, gente, a sensação. Aqui nós estamos ó, estudando, dialogando, interagindo, recebendo muitos frutos maravilhosos e tal. Algumas pessoas já até dizem assim, mas rapaz, você não para de fazer live, aquilo não adianta de nada, você fala, ninguém nem leva adiante, ninguém presta atenção. Eu já escutei isso, disse, tanta coisa melhor para você fazer do que eu digo, gente, tem. Não.
porque vou nos contar, viu? O que a gente absorve aqui, gente, o que nos planifica, tá? E aqui é o mínimo, é uma gotinha, é a gotinha da gotinha, tá? A gota mesmo seria algo ainda bem mais interessante, assim, no sentido, né, de expandir, realmente, de aprofundar. E a gente aqui não aprofunda tanto, mas o que a gente recebe é o suficiente para que nos preencha bastante e nos fortalece, assim, de uma forma que a gente consegue realizar outras e outras e outras depois de formas muito melhores, né? Mais ajustados, mais bem determinados, mais conscientes. Então, tudo que fazemos é maravilhoso, tá? Voltados para o bem. Agora, como você falou, não adianta falar e não praticar. Quando a gente fala algo do evangelho que a gente não pratica, e claro que a gente ainda fala, gente. Vamos combinar, tá? Nós estamos aprendendo, né? Somos aprendizes. Mas a gente já tem a consciência, né? E aí, a partir desse ponto, onde você já reflete e entende, ó, esse é o ponto que eu mais preciso, tipo, paciência, né? Eu ainda, sabe, aquela história, né? Tô assim, engatinhando para chegar lá daqui não sei quantos quilômetros e conseguir essa tal dessa paciência. Mas eu tenho a consciência de que precisamos, né? Então, a gente já vai ali, né? Assim, reafirmando, reafirmando, reafirmando. E quando eu falo que eu sei que eu preciso, já tem uma certa consciência aqui, né? Porque, né, é o autoconhecimento. Então, ai, meu Deus, cadê, querida? E, Cereza, o bem tem que ser divulgado. Não é, Marlene linda. As pessoas, às vezes, acham para nos policiar para acertar mais, fazer o bem só nos faz bem. Verdade. Às vezes acham que não vai fazer tanta diferença, né? Tem pessoas que às vezes chegam a um ponto de desânimo, e o Aloysio falou uma coisa importantíssima. Gente, se vocês quiserem bater papo apenas, desabafar qualquer coisa, vocês liguem para o 88. As pessoas lá, elas são preparadíssimas para ouvir a gente. Elas não julgam, elas nos permitem dizer o que quer que queiramos, repetidas vezes. Elas são pessoas, assim, extremamente altruístas, empáticas, elas se colocam, de fato, no lugar da gente. É impressionante. Eu já, desde menina, eu tenho essa vivência, essa experiência, né? Até já me coloquei assim uma fase, só que eu não pude dar sequência. Mas é incrível. Liguem mesmo, não fiquem se sentindo sozinhos, não. Espera um pouquinho, tem aquela filinha, mas eles atendem e atendem com o maior carinho, tá? E gente de todas as partes daqui do país, assim, de Rio Grande do Sul, não sei o quê, de Manaus, assim, é uma equipe linda, o voluntariado do CVV Samaritano. Não é CVV, né? É 188, pronto, isso. É Samaritano, né? Agora eu fiquei na dúvida. É Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida, exatamente. Pronto. Isso. Vamos usar, que é uma ferramenta maravilhosa. Olhe, ai meu Deus, importante buscarmos nascer todos os dias e brilhar nossa luz para todos. Isso aí, gente. Cada novo dia, uma nova chance. Então, Aloysio, querido, estamos chegando nos nossos momentos finais. Eu te passo aí para você fazer assim, as suas conclusões, seus acréscimos, o que você quiser. Agradecendo. Meu Deus do céu, não tem como não, assim, né? Só agradecer, é só o que a gente está sentindo aqui. Muita gratidão, tá? Ouvir e que você consiga depois assim combinar de novo outra datinha, né, para a gente ter novamente aqui com a gente, tá? E continue trabalhando Tereza, muito, fazendo muitas coisas lindas como você faz. eu agradeço uma vez mais a você, Tereza, a todos os amigos que estiveram conosco, passaram aí por a gente, vai assistir depois. Uma alegria muito grande. A sua alegria, Tereza, eu falo, é contagiante. Ela nos envolve de tal maneira que a gente sente a alegria envolta no nosso ambiente. Por mais que a gente fale de um tema, às vezes difícil, como aflições, a gente não consegue ficar aflito, né, com você comandando uma live dessa. Então, a sua alegria é contagiante. E a alegria é aquilo que nós temos que desenvolver nas nossas relações. Sermos alegres, sermos pessoas do bem, faz muito bem para a gente e para os outros também. Ó, deu até uma rima aí. E, Tereza, então eu queria agradecer de coração esse convite. Para mim, que é a alegria de estar aqui com você. Convidar os nossos amigos, que nós estamos fazendo live segunda, terça e quarta, às 22 horas, no perfil reflexões.aloysio, onde nós fazemos estudos das obras de Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado. Então, nós estamos finalizando o livro O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça, até final de agosto, normalmente a gente deve estar terminando esse livro, e as lives acontecem segunda, terça e quarta-feira, às 22 horas. Fora isso, nós temos outros projetos também, como amanhã, às 20 horas, nós vamos fazer um projeto trazendo uma amiga nossa aqui de Araraquara, Marinês, que vai falar sobre saúde e qualidade de vida em foco, né? Envolvendo questões de ordem farmacêutica, mas também por um ponto de vista do cuidado da nossa saúde.
No próximo sábado, nós vamos ter uma live de um projeto que a gente faz uma vez por mês, um projeto chamado Refletindo com Amigos. Nós vamos receber uma amiga também aqui da região, São João de Boa Vista, estado de São Paulo, a Elaine Menato, que vai falar sobre desanimar jamais. Então, são projetos que a gente vem fazendo, divulgando. Então, convido a todos para estarem conosco sábado próximo, às 21 horas, e amanhã, às 20 horas, também estarem conosco. E hoje, às 22, claro, né? Daqui a pouco a gente tem a live do Jerônimo lá. Isso aí, gente. Vamos embora aproveitar muito, aprender muito, refletir muito, sempre muito, cada vez mais. Quando você falou em rima, eu lembrei que eu tinha separado uma poesia. Ai, que assim, né? A gente adora rimar, mas é da Maria Dolores, né, gente? Vamos, né? Recorrer aos nossos universitários, né? Professora maravilhosa, né? Que ajudou no início da Mansão do Caminho, lá, o Divaldo, né? Lá em 1955, enfim. Ela tem uma poesia que é bem assim, acho que eu já apresentei em outras lives, tá? Mas eu fiquei com vontade, é Diante do Mundo. Fala assim, bem rapidamente, dizendo: ante os pesares do mundo, observa a alma querida, a dor que ilumina a vida, sob as provas tais quais são. A terra é uma grande escola, de que temos o usufruto, lembrando o enorme instituto de trabalho e elevação. Nascemos e renascemos atendendo a leis concisas, conforme as lições precisas que temos nós para dar. No serviço que nos cabe, naqueles com quem vivemos, jazem os pontos supremos de nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir de estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza traz por vezes rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher que exibe ao colo a cruz em joias e luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures, trabalha, crê, auxilia e não temas. Cada qual guarda problemas em forma de sombra e dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Ai, gente, arrepiante. É do livro Coração e Vida, tá? Maria Dolores Chico Xavier. Ela realmente sintetizou tudo que a gente conversou, né? E até em várias palavras, né? Foram colocadas por ti aqui pelos nossos amigos. Que lindo. Gente, eu achei uma onda aqui, pessoal falando de mim, da alegria de não sei o que, inoxidável. Uau! Esse foi profundo, fofinho. Um dia eu chegarei lá. Um dia eu vou querer ser uma super heroína. Gratidão, gente. É tão bom, né? Assim, compartilhar esses carinhos maravilhosos, né? Então, ó, beijos mil nas almas todas de vocês. Que vocês sejam, ó, eu sempre costumo dizer, vou me repetir, mas é verdade. Tudo que a gente enxerga no outro está em nós. Ninguém enxergaria a alegria se também não tivesse ela todo dia. Ninguém enxergaria a bondade. Olha aí a Luísa alegre e forte. Se não tivesse já, né, esse sentimento assim, né, tão íntimo, né, e que reverbera também caridade, né? Vocês são, acima de tudo, muito caridosos. E nós só agradecemos e agradecemos, tá? E agradecemos por todos os auxílios aos trabalhos, né? Às tarefas da casa, tá? Tem muitas doações que vêm, assim, são assim, todas importantíssimas, sejam como forem, quais forem, a quantidade que for, tá? Às vezes tem pessoas que dizem assim, é só um quilinho de arrozinho e tal. Não, vai fazer toda uma diferença, tem uma importância enorme a quem assim será destinado, tá? Então, continuem, gente, por favor, tá? O que for possível, trazendo aí pra gente. E, assim, o Irmã Gertrude não para, tá? É o tempo todo. E às terças e quintas-feiras, para quem é aqui da nossa cidade, né, da região metropolitana do Recife, temos também as palestras presenciais na casa, com os tratamentos espirituais, os passes e tudo mais, tá? E sempre às quartas aqui com vocês. Na semana que vem eu vou receber um irmão que mora numa cidade próxima aqui. A cidade eu estou esquecida agora, mas é o Rômulo, tá? Rômulo é Butã. Ele tem um programa junto com os amigos, que eu já participei, e quando eu disse que você era de Araraquara, ele falou, são poucos minutos. Eu depois, assim, na próxima eu comento, tá, gente? Porque eu, assim, esqueci de anotar, gente. E às vezes a gente perde, assim, a memória. Eu não vou tentar me lembrar para não dizer o nome errado. Mas ele estará conosco. É melhor não, né? Sempre melhor não. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece. Podemos encerrar, então. Tá todo mundo aí em paz, tranquilos. Vamos reforçar. Marlene, querida, também. Nós que amamos, nós que amamos. Muito bom estar aqui com vocês. Se saiu bem, Teresa. Essa Martiele, Jesus amado. Não é, querida, mas é verdade. Tudo que a gente vê no outro, né, geralmente está dentro da gente. Quando a gente está vendo muito
céu nublado, assim, tudo muito escuro, tudo muito triste, porque está, né, no nosso íntimo. Então, é até uma forma, né, da gente se perceber, né? Quando a gente está animadinho, assim, né, porque o negócio está, né, se mexendo bem dentro da gente, sabe? Está funcionando melhor. Então, que estejamos cada vez melhores, tá? Todos nós. Então, pedimos, né, a Deus, nosso Pai, ao nosso amado Mestre Jesus, a todos os mentores da casa, em especial, né, pelo Fábio Henrique Borges, que se encontra no Hospital Unimed 1, aqui em Recife, né, passando por um procedimento cirúrgico, que os mentores, assim, estejam a envolvê-lo, né, em fluidos, em bênçãos, né, cada vez mais, e toda a sua família, né, a nossa querida Maria e todos os seus, assim, irmãos, todos os tios, avós, todos os mentores, assim, estejam envoltos também no fortalecimento vindo de Ti, Senhor, fortalecimento de Deus, nosso Pai. Que os mentores da nossa casa possam visitar cada lar, né, onde os nossos irmãos encontram-se também com necessidades especiais. Que todos sejam balsamizados, né, que esses fluidos salutares que são advindos do nosso Pai possam se, assim, né, passar pelo nosso corpo físico e assim circular, né, reverberando bênçãos de paz, de amor, de cura, né? Cura espiritual, né? Cura emocional, que nossas dificuldades, Senhor, sejam de fato, né, minimizadas por Ti. E que possamos, com esse fortalecimento que estamos a receber, lidarmos cada vez mais, de forma mais equilibrada, né? E melhor com todas as situações das nossas vidas, tá? Então, agradecemos a oportunidade de trabalho de hoje, né? Vamos finalizando a nossa tarefa, né? Desejando a nossa querida Luísa e toda a sua família que estejam cada vez assim mais em paz, mais felizes e dispostos a aprender juntos, né, conosco, a servir, né, nessa incessante divulgação do bem, né? Sempre envolvidos no bem. O bem esteja conosco, cada vez mais. Eu sou o outro você. Oh, que coisa linda. Verdade, querida Rosângela. Né? É sempre isso, o outro é sempre o nosso espelho, né? Reflete a gente, né? Então a gente começa a dizer, ó, fulano é isso, fulano é aquilo, não sei o que lá. Eu lembro do meu pai, ele falava isso. Meu pai era bem calmo, sabe, Luiz? Eu me lembrei agora da frase dele, tão linda. Esteja bem, eu soube que ele está para reencarnar já. Ele faz mais de 20 anos que voltou ao plano espiritual e tal. Ele brigava com os irmãos, aí minha tia, que era mais velha, vinha dizer. 4, 5 horas depois, aí a minha tia tinha dado bronca nele, tinha não sei o que, assim, irmão, né? Às vezes com irmão. Aí ele chegava e dizia, tudo que você disse comigo, na verdade, é você. Quando ele era pequenininho, eu acho tão bonitinho isso. Mas é uma realidade, né? Tudo que a gente observa, vamos nos observar mais, né? E vamos dizer só coisa linda de todo mundo. Que termina que a gente vai ficar cada vez mais, né? Com essas lindezas. Então, muita cura para todos. Então é isso, Aloysio. Vamos embora salvar esse material maravilhoso, tá? Te agradecemos zilhões. E em breve queremos você aqui conosco, né? Bem pertinho dos nossos corações, tá bom? Hoje foi o dia das Tá certo, querido. Gratidão, Martiele Lima. Gratidão a todos. Tchau, Valeu, gente. gente. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.